Olá, oitavo ano. Hoje iremos estudar o uso de eu ou mim. Veja o exemplo. Eu já volto, vou beber água. Certo? Traz água para eu. Você já ouviu alguém falar essa frase? Traz água para eu. Ou já falou dessa forma? Será que a frase está escrita de acordo com a gramática? E essa frase? Papai comprou uma caixa de cereal para eu. Que? Compra pra eu ou comprou pra eu. Você já disse ou ouviu alguém falar? Será que está correto de acordo com a gramática? E essa música? Desde o início você esteve tão presente e eu só te evitando. Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo e hoje não vivo sem você. E agora você diz pra mim, Opa! Já ouviu essa música interpretada por Gustavo Lima? Diz para mim. Será que está correto? Diz para mim ou diz para eu? Qual está correta de acordo com a norma padrão? Pensou? O que será que está certo ou errado de acordo com a norma padrão? Venha tirar as conclusões com o uso de para eu ou para mim. Para mim, para eu. Vamos lá então perceber aqui. Mim, pelo que você pode ver aqui na ilustração, ele não pode ser utilizado com os verbos no infinitivo. Veja aqui, ó, para mim dançar, para mim escrever. É errado de acordo com a gramática. O correto seria para eu dançar, para eu escrever. Por quê? O sujeito é eu que faço a ação. Então, o para, que é a preposição, depois vem o sujeito, que sou eu, e em seguida o verbo infinitivo. Então, todas as vezes que houver o verbo no infinitivo, há a necessidade de utilizar como sujeito aqui o eu, o praticante da ação. Veja aqui o exemplo, olha. Para eu fazer. Fazer é um verbo que está no infinitivo. Aí você disse quais são os verbos que estão no infinitivo? São aqueles que terminam em ar, ir. Ou seja, o exemplo aqui, ó. Para eu dançar. Dançar termina com ar. Se fosse para eu sorrir, terminaria com ir. E fazer, como você está vendo aqui, termina com er. Veja que interessante esse meme aqui, ó. Aí a criatura escreve: me adiciona? Aí eu respondo: mim não adicionar. Mim ser índio mal. Então, mim, como está dizendo aqui o meme, né? Está se referindo a uma pessoa que está aprendendo a falar a língua, não é? No caso, o índio aqui, ele não fala naturalmente na sua comunidade, ele vai aprender depois o português, ele começa com a sua língua indígena, não é? Então, esse meme aqui traz essa característica, que inicialmente há essa confusão, ao invés de usar o eu, usando o mim. Mas como nós já somos falantes nativos da língua, a gente precisa, no caso, fazer essa correçãozinha, principalmente na escrita. Veja aqui, ó. Para eu ou para mim. Para eu, o eu, olha, ele vem antes do verbo do infinitivo, como eu disse. É o exemplo, ó. Para eu fazer, para eu perguntar, para eu responder, para eu comprar. O pronome eu, ele exerce a função de quê? De sujeito, aquele que executa a ação. Já o para mim, ele vem depois do verbo. Porque para mim, ele é o complemento, tá certo? Ele vem como complemento verbal, um objeto indireto. Por que objeto indireto? Porque usa a preposição para, como nós estudamos na aula anterior sobre preposições. Então, veja, este presente é para mim. Eu não posso dizer, este presente é
para eu. Você comprou para mim. Não você comprou para eu. Fez o trabalho para mim. Não fez o trabalho para eu. Então, quando é depois do verbo, quando está como objeto, então eu uso para mim. Já para eu é utilizado antes do verbo no infinitivo. Alguns exemplos aqui do uso do mim. Os alunos sempre respeitaram a mim. Joana ofereceu carona a mim, não a eu. O cachorro não obedece a mim. Lembre-se, mim não conjuga verbo. Já demonstra aqui o meme do índio. Mim não conjuga verbo. Então, não, mim não adiciona, mim não dá carona, mim não obedece. Tá certo, gente? Então, quando eu estiver falando sobre ação, eu, quando essa ação for, no caso, recebida, então vai ser o mim. E agora, quem estava correto? O exemplo 1, traz água para eu. O exemplo 2, comprou uma caixa de cereal para eu. Ou quem estava certo é o exemplo 3, diz para mim. Mesmo aqui com esse pra sendo na linguagem informal, ele seria então a forma correta, o para mim. As outras faltou para mim, ó. Certo? Traz água para mim. Por que para mim? Objeto. Comprou uma caixa de cereal para mim, porque é objeto. Vamos pensar qual frase está certa? Vamos lá, então. Vou dar um tempo para você pensar. E aí? O que é que está certo e o que está errado? Pode deixar isso aí para mim fazer. Mim faz ou eu? Pode deixar isso aí para eu fazer. Qual é o certo? Primeira ou segunda opção? Segunda opção, para eu fazer, porque aqui nós temos o verbo no infinitivo. Traga aquela roupa para mim ou traga aquela roupa para eu? Aqui eu tenho um objeto. Veja que o verbo está bem longe. Aqui a preposição veio bem depois do verbo. Então, aqui funciona como objeto indireto. Objeto indireto eu uso para mim, que seria o que está certo. Então, aqui está errado, certo, certo, errado. O mim, ele é um pronome pessoal, gente, do caso oblíquo tônico e deve estar sempre precedido por uma preposição, no caso, a ou para. O eu vem antes do verbo determinando uma ação, como eu disse, geralmente o verbo no infinitivo. Prestou atenção nas explicações? Não? Então volte para o início. Se já compreendeu, vamos para a atividade. Número 1. Qual alternativa abaixo explica a informação da imagem? Mim não faz nada, quem faz sou eu. Lembre da questão que eu falei sobre objeto e sujeito, tá certo? Primeira alternativa. Mim é objeto na oração, enquanto eu é sujeito, aquele que faz a ação. Mim é sujeito na oração, executa a ação, enquanto eu é objeto e funciona como complemento. Ou mim produz a ação do verbo e eu complementa a ação realizada. 2. Qual opção preenche devidamente a sequência das frases? Aqui você vai substituir, certo, gente? Essa estrela pelo pronome pessoal. Verifique se há verbo, como nós vimos, no infinitivo no final. Porque se houver, você vai usar qual? Eu ou mim? Eu, não é? Então, preste atenção na palavra que vai vir aqui, ó, depois da estrela, tá certo? 3. Assinala a informação verdadeira sobre o meme e o uso dos pronomes eu e mim. Temos novamente um índio. Aí tem um bolo, tá escrito assim, mim perdoa. Mim não perdoar. Mim dá volta por cima. Esse mim aqui é um pronome que pode conjugar verbos. Mim está exercendo nas frases o papel de sujeito
O me está exercendo a função de objeto nas 3 frases. Então, se você tem dúvida no 3, preste atenção. O me, ele pode conjugar um verbo ou é o eu? O me, ele pode exercer papel de sujeito? Ele não pode. Mas se ele tiver aqui, ó, no início, quem deveria vir aqui no início seria o me ou o eu. Então, aqui ele pode estar como papel de sujeito, né? Porque a frase, ela não está adequada, ela não está correta. Ele, geralmente, o me, ele é utilizado como objeto. E, geralmente, objeto, se for na ordem direta da frase normal, ele vem no final. 4. Qual dessas imagens possui um erro de emprego de pronome? Então, vou aqui ampliar um pouco. Você vai tentar encontrar o quê? Um erro. Então, primeiro tem, ele emprestou o livro para eu ler. Não, ele emprestou para mim. Se está certo, você não vai marcar. A professora pediu para mim escrever esta redação. Tá certo ou tá errado esse para mim escrever? Mim escreve? Vou te explicar o que você é para mim. O Chapolin aqui falou corretamente esse para mim. Preste atenção que eu só quero o que for errado, não o que estiver certo, tá bem? 5º e último. A frase de um estudante de medicina foi muito criticada, gente. Então, nós vamos aqui tentar eliminar essa confusão que a frase causou, tá certo? A frase, ela disse errado? Não, ela apenas deslocou uma parte. Se a gente organizar a frase, ela vai ficar totalmente certa. Então, eu quero que você me diga qual forma aqui ela deveria ter dito para evitar essa confusão. Afinal, estava certa ou estava errada? Então, ela só deslocou alguma coisa. Então, ela poderia falar corretamente, todo mundo entender. No Brasil, seria muito difícil para eu fazer um curso de medicina. Fazer um curso de medicina no Brasil seria muito difícil para mim. No Brasil, para eu, seria difícil fazer um curso de medicina. Então, você vai marcar apenas uma opção que poderia, no caso, esclarecer essa confusão. Qualquer dúvida, consulte-me. Boa atividade!